Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, né? Estou aqui na TV Câmara para levar até você a aula, né, do componente curricular História, ao 7º ano. Hoje vou falar acerca do Renascimento, pessoal. E aí eu peço que vocês aí de casa acompanhem aí o slide para que a gente possa aprender, tá certo? Vamos lá. Renascimento cultural. Então vamos lá, o que foi o Renascimento cultural? O Renascimento cultural foi um período histórico e um movimento cultural, intelectual e artístico surgido na Itália entre os séculos 16 e 17 e atingiu seu ápice no século 16. Como sabemos, renascimento significa literalmente renascer novamente, certo? Renascer o quê, pessoal? Renascer novas ideias, valores, atitudes que surgem nas artes, né? Nas ciências e aonde mais, pessoal, na filosofia. Essas ideias entravam em choque com alguns valores da mentalidade cristã, olha só. Isso aconteceu, por exemplo, quando os assuntos eram religião e ciência. Aqui vemos, né, uma imagem que é o nascimento de Vênus, né? A obra criada pelo pintor Sandro Botticelli. É considerado uma das obras-primas do Renascimento, certo? E aí vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico do Renascimento, certo? Que ocorre no século XIV, XV e século XVI. Transição do sistema feudal para o capitalista, de produção em pleno desenvolvimento, desde o renascimento comercial urbano. E, por outro lado, nós temos a decadência do sistema feudal das relações civis de produção. Neste momento, está acontecendo uma revolução religiosa. Eu estou falando do contexto, viu, pessoal, do Renascimento. Contemporânea ao Renascimento. Já na sua fase de decadência, a chamada Reforma Protestante, que irá ser bem influenciada por essa revolução cultural, ou podemos falar revolução intelectual, certo? Aqui temos o Criador e a criatura, né? A criação de Adão, feito por um pintor renascentista, né? Michelangelo, né? Adorna o teto da Capela Sistina no Vaticano. Isso é a Capela do Vaticano, né? É o teto da Capela do Vaticano. E aí, quais foram os fatores que possibilitaram essa revolução conhecida como Renascimento? Houve o quê? Um desenvolvimento do capitalismo desde o século XII e XIII, com o advento do renascimento comercial e urbano. Surgimento de rotas comerciais, o aparecimento de feiras medievais, das primeiras atividades bancárias, no caso dos empréstimos, dos juros, né? Mecenato. Os mecenas são os patrocinadores e protetores de artistas intelectuais. Podia ser quem? Burgueses, nobres, o papado, né, a Santa Sé, a Igreja Católica, o alto clero. Também não vai abrir mão de grandes artistas, como eu falei ainda agora, de Michelangelo, né? Para difundir através de sua arte os princípios, os dogmas da Igreja Católica. Tudo isso acontece em cidades que vão se desenvolver e teremos o quê? Os recursos para o financiamento desses artistas do Renascimento, né? Como eu dei o exemplo ali de Michelangelo, entre outros, né? Temos aí, pessoal, algumas das principais características do Renascimento, né? Quais são as principais características do Renascimento? Vamos lá. Inspiração, cultura clássica grego-romana. Antropocentrismo, o que é isso, pessoal? O homem no centro das preocupações do próprio homem. O humanismo, que é a crença de que Deus teve uma grande inspiração e criou a sua maior obra-prima, que é o homem, né? Se chama humanismo. Naturalismo, o que significa? A identificação da natureza como também sendo uma grande obra de Deus e uma busca incansável de representar, através das artes, a perfeição, pessoal.
representada pela natureza. E o racionalismo, que é o conhecimento através de quê, pessoal? Através da razão. O individualismo. O indivíduo agora é o foco das atenções. Hedonismo. A valorização dos prazeres mundanos, a crença que era possível nesta vida ser feliz sem se preocupar com o juízo final. Interessante, né, pessoal? Isso aqui são algumas características, né, do renascentismo, viu, pessoal? Olha só, nossa aula foi curta, né? E aí temos as questões para fixação. Aprendemos o quê? Sobre as características do renascentismo. De acordo com a aula, o que significa renascentismo? O que foi o renascentismo cultural? Qual pintura renascentista mostrada na aula mais chamou a sua atenção? Quais fatores possibilitaram o renascimento cultural? Cite 2 características desse período do renascentismo, pessoal. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham aprendido sobre essas principais características do renascentismo. Fiquem todos com Deus, fiquem em casa e vamos estudar, ok? Vocês são o futuro do Brasil. Até a próxima aula.